Olá, sejam todos muito bem-vindos a um novo podcast. E hoje vamos falar de um grande mito à volta da nutrição. Será que o pão engorda? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de mais, quero deixar-vos bem claro que o meu objetivo com este podcast não é assustar ninguém, é simplesmente vos informar para que com mais informação vocês consigam, primeiro, não serem enganados na hora de ir às compras, fazerem melhores escolhas e, quiçá, fazer com que vocês tenham mais resultados. Sejam eles emagrecer, sejam eles ter uma alimentação mais saudável, sejam eles aumentar de massa muscular. O pão é um alimento excelente. É um alimento que, se for feito à base de farinhas integrais, acaba por ser muito rico em fibras, muito rico em minerais e vitaminas de complexo B. Agora, o que é que eu peço sempre a todos os pacientes para fazerem na hora de escolherem o seu pão? Evitarem os pães que têm açúcares adicionados e, se possível, optarmos pelo um pão que foi feito tal e qual como os nossos avós faziam o pão. Um pão de fermentação mais lenta, que não tenha tantos fermentos, que seja, por exemplo, conhecido como massa-mãe. São pães, no fundo, que são mais amigos da sua digestão, do seu intestino e que provocarão também menos inchaço à grande maioria das pessoas. Agora, o pão, que é um alimento ainda por cima tão português, eu acho que, na minha opinião, não devia ser o único culpado por engordar. Agora, tudo vai depender, primeiro, da quantidade de pão que come durante o seu dia e depois do que coloca no interior do pão. Até porque é completamente diferente comer um pão com guacamole e um ovo escalfado a comer um pão, por exemplo, com uma fatia de queijo magro. E existe agora, sim, uma nova moda de acompanhamentos do pão, que é pão de abóbora e nozes, que não é pão, aquilo é uma regueifinha. Não sei se alguma vez leram os ingredientes de pão de abóbora e nozes, que é vendido em várias superfícies comerciais. Vamos fazer isso agora. Eu vou abrir aqui o meu computador, vou abrir, se ele der, os ingredientes de um supermercado qualquer, vou escolher o continente, mas completamente à sorte, e vamos fazer aqui uma coisa, vamos pesquisar como é que é feito este pão de abóbora e nozes. É um pão que tem 100 gramas, e já vou explicar mais à frente porque é que eu estou a falar do peso do pão, mas em termos de ingredientes nós temos como primeiro ingrediente, que é aquele que existe em maior quantidade do pão, farinha de trigo branca. Segundo ingrediente, que existe em maior quantidade, água. Terceiro ingrediente, doce de abóbora, que não é mais que uma compota de abóbora feita com abóbora, açúcar, casca de laranja e canela. Quarto ingrediente, temos nozes, depois temos ovo, margarina, água, sal, emulsionantes, aromas, acidificantes, corantes, levadura, sal, glúten de trigo, melhorante, malte e beta-caroteno. No fundo nós temos farinha branca de trigo, com água, compota, nozes e manteiga. De todo, este não é sem dúvida um pão extremamente interessante do ponto de vista nutricional. Mas também temos outras variedades de pão. Temos, por exemplo, o pão de azeitonas, temos, por exemplo, o pão com passas e temos, por exemplo, o pão com sementes. Há um alerta que eu dou sempre às pessoas, principalmente no que diz respeito a pão de sementes. Eu própria faço rótulos de pães para várias padarias e muitas vezes não percebo disso. A legislação, no que diz respeito ao pão, por exemplo, de centeio, menciona mesmo que tem que ter pelo menos metade da sua composição farinha de centeio. Quando estamos a falar de um pão integral, tem que ter pelo menos metade da farinha integral. Quando estamos a falar de um pão de sementes, não. Tem simplesmente que ter sementes na sua constituição. E porquê que eu estou a alertar para isto? A maior parte dos pães de sementes são feitos com farinha branca. Só que depois é-lhe adicionado sementes sim por cima e também uma coisa que faz com que o pão fique escurinho, que é o malte de cevada. Pode ser malte de outro tipo de sementes, de farinha, mas normalmente acaba por ser sempre o malte de cevada, para ficar com aquela cor castanha. Porquê? Porque há uns anos atrás, muitos nutricionistas passaram a mensagem, e bem, para as pessoas: coma pão escuro, evite o pão branco. Porque o pão escuro era pão que tinha as pintinhas dos cereais integrais e que por causa disso ficava com uma cor mais escura. As padarias, apercebendo-se disso, o que é que começaram a fazer? Começaram a colocar malte de cevada no pão para ele parecer quase cor de café. Sempre que vir aquela cor de café dos pães, veja sempre os ingredientes. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo T60,
então aí sim saiba que está a fazer ou está a comer um pão de farinha branca. E outra coisa extremamente importante também a avaliar no pão, sim a qualidade das farinhas, mas em segundo lugar, para além de avaliar os ingredientes, a quantidade do pão. Porquê? Ainda hoje, quando eu fui às compras, apercebi-me, por exemplo, que o pão de centeio do Mercadona tem aproximadamente 100 gramas. E será que isto é muito ou será que isto é pouco? E qual é que é, então, o tamanho perfeito de um pão? Para a grande maioria dos nutricionistas, um pão corresponde a 50 gramas. E 50 gramas de pão é muito pouco. Se estamos a falar do tal pão de centeio de Mercadona, estamos a falar de comer metade do pão de centeio. Ou então, podemos estar a falar às vezes de comer 1/3 de um pão de sementes, porque há pães de sementes à venda nos supermercados e padarias que têm aproximadamente 130, 140 gramas. E comer um pãozinho de 50 não é nem de perto nem de longe a mesma coisa do ponto de vista nutricional do que estar a comer um pão de 130. Mas então, porquê que decidiram que uma dose, se é assim tão difícil encontrar um pão de 50 gramas, que uma dose eram as 50 gramas de pão e não, por exemplo, 70 ou 80? Porque 50 gramas de pão é a quantidade que fornece 30 gramas de hidratos de carbono. Traduzindo isto noutros alimentos, corresponde, por exemplo, a 2 batatas do tamanho de um ovo, a 4 colheres de sopa de arroz ou de massa cozida, ou a 4 colheres de sopa de flocos de aveia, ou então a uma banana média. Então estou a imaginar, por exemplo, aqueles pequenos almoços muito bonitos que nós vemos no Instagram, nas redes sociais, de pães gigantes, por exemplo, aquelas fatias compridas daquele pão rústico de centeio, 2 fatias gigantonas daquelas que eu estou a mencionar, com manteiga de amendoim à vontade, uma colherzinha de sopa de manteiga de amendoim rasa para cada uma das fatias do pão, com meia banana por cima, e depois ainda por cima com uns amendoinzinhos, assim, umas coisinhas torradas por cima para dar um crocante. Que fica bonito na foto, disso ninguém duvida. Mas saiba que com este pequeno almoço podemos estar a falar muitas vezes daquilo que uma pessoa, principalmente uma mulher que quer emagrecer, deveria comer no pequeno almoço, no lanche da manhã, no lanche da tarde e na ceia. Porque é um pequeno almoço extremamente energético. E pode-se a perguntar, mas é saudável, então é pão, é manteiga de amendoim, ou ainda por cima ainda escolho manteiga de amendoim que não tem óleo, que é só amendoins e banana, qual é o problema? O problema é que se não fizer exercício físico durante o dia, e se for como a grande maioria das pessoas que passa o dia todo sentada durante o dia e não faz exercício físico nenhum, e se for como a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em não petiscar durante o dia, não comer doces, muitas vezes, pode sim estar a comprometer o seu emagrecimento. E também podem então perguntar-se, então qual é que deveria ser o melhor recheio para o pão? Já sei que, um pão 50 gramas, mas o que é que eu vou colocar dentro do pão? E a resposta é depende. Porquê? Porque claro que vai depender também daquilo que come durante o resto do dia e vai depender também do que é que gosta de comer juntamente com o seu pão. Mas eu vou-lhe dar alguns exemplos de acompanhamentos para colocar no pão do que tem menos calorias para o que tem mais calorias. Uma fatia de queijo magro, um queijo fresco, 2 fatias de fiambre de aves, apesar de não ser o alimento mais saudável do mundo, nem um pouco mais ou menos, 2 queijinhos triangulares fundidos, marca mais conhecida, Vaca Carri, mas também há queijo de saúde, existem várias marcas, são opções que têm aproximadamente 50 calorias. Já um ovo grande, uma colher de sobremesa bem cheia de manteiga de amendoim, uma colher de sopa de manteiga, meio abacate, são opções de acompanhamento do pão que têm à volta de 100 calorias. Então pode ver que, por norma, os alimentos mais ricos em gordura são os mais calóricos. E por serem os mais calóricos, são aqueles que são mais engordantes, digamos assim. Porquê? Porque a gordura tem mais do dobro das calorias do que, por exemplo, os hidratos de carbono e a gordura. Ok, já percebeu que o pão deve ter aproximadamente 50 gramas. Uma dose, não significa que tenha que se limitar a uma dose por dia. Ou será que tem? Será que há limite do pão a comer por dia? E claro que uma vez mais vai depender do que a pessoa vai comer durante todo o dia. Mas para a grande maioria das pessoas que pretendem emagrecer, o ideal será comer 1 a 2 pães de 50 gramas por dia. Claro está, dependendo do que vai comer nos lanches e nas refeições principais. Mas atenção, mais uma vez ressalto que 90% das pessoas não comem pães de 50 gramas, mas sim pães de 90 ou pães de 100 gramas para a frente. E aí,
a dose passaria a meio pão destes a um destes pães por dia. Pode neste momento estar a suspirar, a dizer, ok, já estou cansada só de ouvir, vou trocar para a aveia. Mas será que a aveia é melhor? A resposta é nem. É que 4 colheres de sopa rasas de aveia têm a mesma quantidade de hidratos de carbono, de gordura, de calorias que o pão. A questão que se tem que fazer é, eu gosto mais do sabor da aveia do que do pão. Eu fico com menos fome quando como a aveia do que quando como pão? Se sim, tudo bem, é super válido trocar pela aveia. Mas se for uma pessoa que não gosta de comer aveia, não gosta de sabor, não gosta da textura muitas vezes de papas, que acaba muitas vezes por não ficar tão saciada ou mais inchada quando come a aveia, não há problema nenhum sim de continuarmos a fazer pão. E é por isso que é tão importante na nossa alimentação perceber o que é que eu gosto de comer, que quantidades é que eu tenho que comer e que alimentos é que se eu comer vão me deixar mais saciada. Por esse mesmo motivo, é extremamente importante ter a sua nutricionista. Aprender a comer, aprender a fazer escolhas. Depois de saber isso, leva para a vida. Não precisa andar tantas vezes em dietas, em ioiós, em mitos de nutrição. Pode comer isto agora e agora já não pode comer. E agora isto é que está na moda, então vou ter que começar a fazer isto ao pequeno almoço. Não, agora já não pode. Agora já vou fazer outra coisa. Esqueça. Na consulta de nutrição, vai conseguir primeiro perceber quanto é que deve comer de cada alimento e o que colocar em combinação com esse mesmo alimento. Mas mais importante que isso, vai conseguir muitas vezes melhorar a relação com a comida e ficar esclarecida de todas as informações que houve à volta da nutrição. Por hoje ficamos por aqui. Espero que gostem e espero que tenham gostado deste podcast. Partilhem, deem-me o vosso feedback. Para mim é extremamente importante. E até ao próximo episódio.